Fala, celebrante! Seja bem-vindo à nossa aula agora, aqui. E você é celebrante. Se você é capaz de compreender a situação na qual se reúnem pessoas a fim de uma celebração, um congraçamento, uma homenagem, e você sabe dizer exatamente o que esclarece para todos tamanha importância, você é celebrante. Mas você sabia que nós só temos reconhecimento profissional em duas situações, de acordo com a nossa Constituição brasileira? Primeira situação, pela lei natural. Há, por objetividade legal, o reconhecimento de uma profissão que, pela lei natural, já se tornou aceitável, desejável. Eu vou citar dois exemplos icônicos. A prostituição, a profissão de prostituta, é legal. E, mais recentemente, a profissão de doméstica é uma profissão legal, legalizada pela lei. E pela lei ordinária, escrita pelos legisladores, por força da lei natural. Em qual outra situação se legaliza uma profissão? Quando se estabelece tecnicamente o reconhecimento de tal profissão. E para tal é necessário que o MEC legisle primeiro sobre a técnica e depois há um processo longo para o reconhecimento profissional. Por isso, na última aula, eu citei as profissões que não são reconhecidas legalmente, mas são profissões naturais, aceitáveis e desejáveis, como o celebrante profissional. Por isso, fala, celebrante! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o efeito civil. E até o final da aula, eu vou te mostrar como deve ser o comportamento do profissional celebrante de casamento. Tenho absoluta convicção que, a este ponto, você já está se sentindo profissionalizado, profissionalizada. Basta que você tenha seguido até aqui toda a metodologia aplicável, prática, técnica que você está aprendendo no curso de celebrantes da Escola de Celebrantes HV7 ISO. HV7, hora da sua verdade, hora da vitória, hora de vencer. 7, o número inteiro. Espero que você compre para si essa hora de vencer. Criar um negócio próspero, um negócio digno, que você ame praticar, que você ainda assim, apesar de amar, ainda receba dignamente sua renda, seu cachê, seu dinheiro para fazer tal trabalho. Então, vamos aqui ao quadro, porque hoje, aula 3 do módulo 5, nós encerramos o módulo 5. Nós vamos falar sobre o efeito civil. Há uma pergunta clássica no mercado. Faz com efeito civil? Com efeito civil? Sem efeito civil? Tem diferença? Tem. Vou explicar. Fica mais barato? Tem diferença de preço? Também vou explicar. Primeira explicação. Com efeito civil, significa que o celebrante tem representação legal para assinar o termo de casamento dos noivos. Sem efeito civil, os noivos deverão se valer do cartório para que o escrevente assine. O escrevente, às vezes, o escrevente tem a outorga do cartorário chefe para assinar. E aí, na certidão de casamento dos noivos, a única assinatura que aparece é desse profissional que lavra a certidão de casamento, documento final do processo documental, o processo civil do casamento dos noivos. E fica mais barato. Vamos à aula de hoje e no final você vai aprender a lidar com essas duas situações e decidir se você faz mais barato no seu cachê, na sua precificação, ou se você vai dar aos noivos a colher de chá de ter você autoridade ou não. Mas vamos explicar legalmente os fatos. Eu tenho aqui, e hoje vou falar para você sobre a nossa Constituição brasileira. O Código Civil, na nossa Constituição, ele data de 1973. Ainda é a lei vigente, a lei original.
E em 1988, a nossa nova Constituição transforma o Código Civil, dando a liberdade religiosa às pessoas, de maneira objetiva. Nós deixamos de ser obrigatoriamente católicos romanos, que era a religião oficial do Estado, da República Brasileira. A Lei dos Registros Públicos 6.015, artigo 71, outorga que o casamento civil só poderá ser ministrado, celebrado por 2 profissionais e, em ocasiões especiais, outorgado por outros 2 profissionais. Vamos aos primeiros 2. Só podem celebrar casamentos para assinar o termo final de casamento em confiança do Estado brasileiro, em confiança da nossa Constituição, aquele que é juiz de paz, profissional concursado ou indicado por um juiz civil, a trabalhar junto a um cartório na sua localidade, cidade ou bairro, conforme se dividem os territórios cartorários. O juiz de paz, ele vai trabalhar prestando serviço ao cartório, mas nunca será um funcionário público. Ele é um comissionado do cartório. Então, ele vai atender às quintas e aos sábados. Geralmente são essas 2 datas da semana que se permite aos noivos chegar diante do balcão do cartório e responder ao juiz se é de livre e espontânea vontade que eles se casam. E então, esse juiz de paz vai lavrar o termo para que a emissão da certidão de casamento possa ser feita pela escrevente, que acompanha o rito ordinário, celebrativo do casamento. Ele pode também operar fora da casa cartorária, mas desde que respeitando os limites territoriais da casa cartorária. Portanto, ele não pode fazer uma celebração oficialmente em outra região, em outro bairro, em outra cidade. O segundo profissional, de acordo com a Lei de Registros Públicos 6.015, artigo 71, é o ministro religioso. E a Lei 10.406, de 2002, artigo 15 e 25, estabelece os documentos necessários para que os noivos deem entrada na proclamação do casamento, conhecido como proclamas do casamento. É o início do rito documental do casamento. Leva um tempo para que esse rito termine, no mínimo 15 dias. Os cartórios eles têm que seguir o ordenamento constitucional de permitir que os noivos antecedam-se à data do casamento escolhida em até 90 dias. No entanto, os cartórios solicitam que os noivos respeitem o limite de prazo que cada cartório estabelece. A maioria dos cartórios pedem aos noivos que iniciem esse rito documental faltando entre 40 e 30 dias de antecedência à data escolhida. Apenas pelo fluxo de trabalho de cada cartório, essa data é limitada. O cartório necessita, em geral, de 15 a 20 dias para fazer o que com o pedido dos noivos. Eles querem se casar, seja com o juiz de paz no próprio cartório, com o juiz de paz em diligência no território, bairro ou cidade que representa aquele cartório, ou de outra forma, como é possível que o ministro religioso o faça. Demora entre 15 a 20 dias, porque o cartório vai fazer a verificação documental dos noivos. Corresponder com o cartório original de lavratura de certidão de nascimento para verificar se lá, no cartório natural de nascimento dos noivos, já não há um registro de casamento. Isso porque, no nosso país, pela nossa Constituição, o Código Penal traz a seguinte observação: é proibido, é ilegal o casamento poligâmico, casar-se com mais de uma pessoa. Este casamento legal é proibitivo pelo Código Penal. Então, o cartório vai fazer essa busca documental. Ela é limitada. Portanto, a lei já prevê que se afixe
durante pelo menos 14 dias, no próprio cartório, no quadro de avisos, uma nota dizendo: desejam se casar fulano e ciclano, propondo-se os dois a viver em concordância com o Código Civil, legitimamente casados. Se alguém tiver algo contra aquele casamento, vendo o artigo ali pendurado na loja cartorária, esse alguém pode denunciar: olha, essa pessoa já é casada. Para caprichar, a Constituição exige que o cartório publique em um jornal local, chamado Editorial de Casamentos. Pretendem se casar fulano e beltrano. Então, o anúncio foi proclamado o desejo dos noivos de se casarem. Isso demora até 14 dias. Findo esta pesquisa, o cartório dá liberdade aos noivos de se casarem na quinta de manhã ou no sábado de manhã para responder diante do juiz. Este é o casamento civil tradicional no cartório. Mas quando é possível, então, que o ministro religioso, de acordo com a nossa lei de registros públicos e a lei do casamento, o nosso Código Civil, permite ao ministro religioso, e como o ministro religioso tem que proceder? O ministro religioso deverá mandar um requerimento pelas mãos dos noivos ao cartório quando eles forem dar entrada aos proclamas. Então, os noivos requerirão, juntamente com o ministro religioso, que o cartório aceite que eles escolham o ministro para celebrar o casamento. Então, é emitida uma habilitação para o casamento. E com a habilitação para o casamento, o próprio religioso lavrará o termo final que será assinado na cerimônia. E o ministro religioso estará também, se ele é local, fixando nesta documentação que requer a habilitação o local onde os noivos escolheram celebrar aquele casamento para o efeito civil. Então, o ministro religioso, ele não faz o casamento civil, ele faz um registro em termo para o efeito civil. O casamento civil, ele somente é feito pelo cartório. Quem faz o casamento civil? O cartório. Quem pode celebrar? O juiz de paz ou o ministro religioso? Mas agora há pouco eu falei que tem mais dois profissionais que podem dar este registro concordatório de que os noivos se casaram legitimamente. Quem são esses? Em circunstâncias de força maior, dentro de uma aeronave, o piloto, este formado para dirigir a aeronave e cuidar dos seus ocupantes, desde que esteja dentro do espaço aéreo brasileiro, ele pode acompanhar os noivos e depois lavrar um termo para a habilitação da cerimônia que ele celebrou. Da mesma forma, o comandante de um navio, desde que em águas brasileiras, ele poderá circunstanciar a celebração para posterior registro. Então, aqui até agora, nós cumprimos o código até a revisão de 2002, Lei nº 10.406, artigo 1525. Bom, isso mudou desde 1973? Mudou em 2002? Mudou na nova Constituição de 1988? Não mudou. A lei permaneceu a mesma. Fred, então, como que as pessoas podem fazer o efeito civil? Como que as pessoas podem se casar com mais liberdade e não aprisionadas nesses dois modelos? Nosso Código Civil não estabeleceu, depois de 1988, uma celebração laica. Não existe no Brasil uma celebração possível que não seja religiosa, de acordo com o rito da ordenação legal. Então, a lei permite que você, num Estado de direito laico, se desobrigue da celebração religiosa. Mas esta legislação, ela não foi regulamentada. A lei existe, mas não existe uma regulamentação. Não se explica na lei como que pode ser feito no Estado laico. Então, nós ainda estamos presos a
Constituição original, de acordo com o Código Civil de 1973. Ainda que tenha havido revisões e modernização da lei, a última modernização, eu faço 2 destaques modernistas do nosso Código Civil. O primeiro destaque modernista é registrar a não partilha de herança natural. Então, os noivos, não importando o regime de comunhão de bens que escolham, eles não são obrigados a partilhar direito de herança pré-casamento e nem pós-casamento. Então, o que o noivo herdar de herança natural, ou que a noiva herdar naturalmente antes do casamento ou depois do casamento, não se exige mais a obrigação que se partilhe 50% de cada um, estamos casados, o que é seu é meu. Não existe mais isso, está registrado na nossa lei, nosso ordenamento. E a modernização mais ostensiva no mundo inteiro e no Brasil também é a liberdade de homoafetivos, 2 seres humanos do mesmo sexo, poderem lavrar o seu casamento no cartório, de acordo com o rito do Código Civil. Isso não era possível. Apenas antes da lei era possível que os pares homoafetivos registrassem em cartório de notas, em cartório de títulos, um contrato jurídico de partilha, um contrato jurídico de segurança, securidade de vida. Então, nós vamos trabalhar juntos. Casamento funciona legalmente como uma empresa, sim. Todos esses termos, esses acordos devem ser acompanhados da legalidade. E lá no cartório de registro de títulos, de notas, a contratualização era possível. Como é possível a qualquer casal fazer a sua união estável, que é um contrato onde, na possibilidade de união de patrimônio ou na necessidade de dividir patrimônio, o contrato pré-estabelece os direitos de um e de outro legalmente. Assim se registra o tempo de convivência marital antes da legalização pelo Código Civil. Bom, a regulamentação que existe, então, portanto, atualmente no nosso Código Civil, de acordo com a nossa Constituição. A classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho e Emprego dá reconhecimento a estes profissionais. O rito legal institui que somente o juiz de paz ou um ministro celebrante, que é, de acordo com o Código 2631 do CBO, diz um ministro celebrante, que é um ministro de confissão religiosa. Então, o país é laico, mas as leis exigem que o ministro de confissão religiosa seja o profissional reconhecido para o efeito civil do casamento. Fora esta compreensão da lei, não existe como praticar liberdade alguma legalmente. Você pode fazer uma celebração social, festejar seu aniversário, festejar bodas de 1, 2, 5, 25, 50, 75, 100 anos, bodas de Jequitibá, e não conseguirá fazer registro algum legalmente. O casamento original só pode cumprir o rito legal que aqui eu expus para você. Os proclamas devem ser feitos através de um cartório de designação territorial que corresponda ao endereço dos noivos e o local onde celebrarão, seja em diligência pelo juiz. Diligência é o juiz sair do cartório e ir até o sítio, o buffet, o espaço de eventos, o clube, a casa dos noivos. A função do juiz é muito interessante, porque ele pode ir à casa de um casal, por exemplo, que estejam com uma seguinte dificuldade. Foram amaziados, não fizeram registro de união estável e durante 3, 5, 10 anos conviveram
e agora um dos dois adoentados, sem condição de se locomover, em leito doméstico ou ainda aqui em um hospital, desejam regularizar a condição civil para dar proteção ao outro e não podem ir ao cartório. Então, o juiz se dirige até lá. Esta é também uma função da diligência do juiz, ajudar que as famílias regularizem as situações para dar proteção, não apenas de um cônjuge ao outro, mas principalmente dar proteção aos herdeiros naturais, aos filhos. Este é o objetivo da lei, este é o objetivo do Estado, fazer este abraçamento social, dar socorro social para que as famílias tenham condições de terem resguardado seus direitos. Então, assim é o casamento civil, de acordo com a nossa legalização jurídica. O celebrante, desde que ele seja de uma confissão religiosa e outorgado ministro celebrante nessa confissão religiosa, ele pode fazer o casamento para o efeito civil ou com o efeito civil. E aí, o rito celebrativo será acompanhado de uma ata, de um termo que assinarão os noivos, assinará o celebrante, este terá assinatura reconhecida, será fiscalizado pelo cartório. Por que as leis são assim? Porque os regimes possíveis de comunhão de bens, os regimes possíveis de comunhão de bens, em número de 4 regimes, eles são as garantias, ou ele nos dá as garantias constitucionais de proteção de bens, bens herdáveis, segurança de vida, segurança aos filhos. E o regime de comunhão mais comum, ele pode ser lavrado no próprio cartório civil, no próprio cartório de registro de pessoas naturais, que é o cartório que também faz os proclamas do casamento. E lá, a comunhão possível legalmente, a escolha dos noivos, é a comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens não necessita de contrato registrado em cartório de notas, em cartório fiscal, cartório de registro de contratos. Então, no cartório de notas, nós temos os contratos antinupciais, que vêm antes do casamento, antinupcial. E no cartório civil, nós temos o contrato em regime de comunhão, no cartório civil, em regime de comunhão possível, separação parcial de bens. No cartório civil, você tem o contrato de casamento civil. Faz sentido para você? De tudo que você já viu sobre casamento, aqui nós vamos organizando o entendimento da vida, o entendimento social. Nós ouvimos tanto falar de casamento, mas não estudamos as leis com a mesma frequência que os nossos ouvidos ouvem também falarem um monte de desvios de compreensão e, claro, aquele que não compreende corretamente será corrigido pelo cartório. Não é assim, você tem que fazer assado. Então, este regime de comunhão de bens, separação parcial, é possível de ser declarado no próprio cartório na entrada dos proclamas. Se o casal quer os outros 3 possíveis regimes, eles deverão fazer um registro contratual destes outros regimes num cartório de notas, fazendo um contrato antinupcial que vai ser comunicado ao cartório civil e homologado na certidão de casamento do casal. Quais os outros 3 regimes? Celebrante, você deve conhecer para explicar aos noivos, não como especialista dando consultoria jurídica, mas orientando que eles busquem confirmação do que você sabe dizer que é verdadeiro, correto. Então, os outros 3 regimes, você já ouviu falar: separação total de bens, separação total de bens com arresto e a comunhão total de bens. São os 3 regimes que obrigam os noivos a lavrarem um contrato de bens no cartório de notas antes de irem ao cartório civil.
Separação total de bens é quando os bens nunca serão comunicáveis entre o casal. Aquele que adquiriu e tem em sua posse uma propriedade permanecerá dono dela, mesmo que numa eventual separação. A separação total de bens com arresto significa que, numa eventual separação, haverá que se apresentar para que a separação seja aceita, há de se apresentar, na vontade do divórcio, todos os bens que foram adquiridos, vendidos, para se detectar aqueles que passaram a ser de posse pessoal. Estes dois regimes são muito importantes no nosso Brasil, porque nós temos que dar liberdade ao cidadão para que ele possa comprar e vender, a cidadã, mulher, comprar e vender bens, porque talvez ela trabalhe com aquisição de imóveis, talvez ela trabalhe com aquisição e venda de bens. Então, comprou um apartamento, vendeu o apartamento. Todas as vezes eu preciso da assinatura do meu cônjuge. Se não for esse contrato antinupcial, todas as vezes é precisar da assinatura do cônjuge. Então, para dar liberdade às pessoas que são profissionais nas áreas de compra e venda de bens duráveis, esses dois regimes funcionam muito bem. E este com arresto significa que não haverá engano. Há que se apresentar um memorial descritivo de aquisições durante todo o período do casamento e aqueles bens que forem incorporados ao patrimônio pessoal de um ou de outro serão divididos igualmente para dar segurança, mais uma vez jurídica, aos seus herdeiros naturais. E a comunhão total de bens significa que dois noivos que já são herdeiros, já têm posse, já compraram imóveis, já possuem patrimônio, querem conversar esse patrimônio. Um tem 1 milhão, o outro tem 1,5 milhão. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar os 2,5 milhões. Então vamos fazer uma celebração de comunhão total de bens. Tudo que nós tínhamos antes, nós vamos incorporar no Código Civil do nosso casamento como bens partilháveis entre os dois e, portanto, este contrato corresponde ao cartório de notas e não ao cartório civil. Esta é a legalidade do casamento. Vamos falar do ministro religioso. O ministro religioso ele tem o direito de celebrar o casamento para efeito civil. Então, eu posso fazer o efeito civil desde quando? Desde quando você se prestar ao esforço de se tornar um ministro religioso reconhecível legalmente. E aí vem um defeito que muitos alunos adquiriram e quando não conseguem produzir resultados, me procuram para ajudá-los. O que acontece? Nós temos diversas religiões que formam ministros religiosos. Então você vai, através das religiões, fazer um curso de teologia. É o curso base para a formação ministerial. Então eu faço teologia. Igrejas antigas, históricas, têm escolas teológicas. A Umbanda tem uma escola teológica. A congregação a congregação cristã não, mas a Assembleia de Deus tem uma escola robusta, antiga, que forma teólogos, teólogas. E aí vem a formação básica de teologia, depois vem a formação em pós-graduação, depois vem a formação para o doutorado em teologia. E essas igrejas vendem pela internet mesmo esses cursos, dando formação ministerial para os membros que assim desejam se tornarem pastores, se tornarem ministros da palavra, se tornarem religiosos oficialmente. Aí vem o grande problema. Quando você compra um curso de teologia, você não garante estabelecer para si o direito de celebrar casamentos. Então a pessoa está lá com seu diploma de teólogo, de teóloga, e não consegue, junto a um cartório, resolver o problema dos noivos. Não dá facilidade aos noivos, porque não pode celebrar o casamento.
E aí, qual é o grande segredo? O grande segredo é você estar ligado ou ligada pela sua formação teológica ministerial a uma entidade jurídica. Somente a entidade jurídica vai outorgar você, como teólogo formado, ministro formado, somente esta entidade jurídica poderá outorgar que você pratique a celebração para o efeito civil, com efeito civil. E aí o que acontece? Alguns religiosos, sabendo que o mercado de casamento está crescendo e a necessidade de celebrantes profissionais vem aumentando, eles tendo presença jurídica de acordo com o nosso ordenamento, eles lavram termos de casamento e assinam para os noivos, vendendo esse termo de casamento para o outro celebrante. E aí nós incorremos num problema que o Ministério Público está alertado sobre ele, que são as falsas instituições religiosas, são as fantasmas igrejas que existem no mercado de casamento. Um padre, um reverendo, um pastor, ele assina num final de semana 10, 15 termos de casamento, vende para o celebrante a 100, 200, 300 reais. Olha, eu assino o termo do casamento do casal que você vai celebrar e pronto, eles podem fazer com efeito civil. E aí nós incorremos num problema gravíssimo, por isso o Ministério Público está agindo. O que acontece? Quando um assina e outro celebra, nós temos aí a falsidade ideológica, porque por ideologia constitucional, o Estado está dando credibilidade ao profissional, está confiando ao profissional que ele está vigiando o rito. Vigia o rito. Vigiar o rito significa que a responsabilidade cidadã merece confiança. Então, o rito legal não tem nada a ver com o rito religioso. E no rito legal, quando um assina e outro celebra, nós temos aí a falsidade ideológica praticada, que está no nosso Código Penal, está no nosso CP, no nosso Código Penal. Falsidade ideológica é crime, com reclusão de 2 a 4 anos. E ainda pode incorrer em formação de quadrilha, com possibilidade de prisão de 4 a 8 anos. Mas quem vigia? O Ministério Público. O Ministério Público vigia. Não se pode vender um documento para outro fazer uso como autoridade. Esta autoridade é concedida ao juiz de paz e ao ministro religioso, que tem representação jurídica. Não basta apenas fazer teologia. Você tem que estar ligado a uma instituição jurídica que se responsabiliza por dar guarda à prática legal. Então, 2 crimes do nosso Código Penal estão sendo praticados no mercado. E eu não desejo que você, se formando profissional, proceda desta maneira. Como resolver esta situação? Tem solução, sim, de acordo com o Código e cumprindo as leis. Você, para se tornar um ministro religioso legal, além de fazer a formação teológica, você tem que estar ligado juridicamente. Então, é a responsabilidade jurídica que você vai cumprir. Nós, da HB7 ISO, Escola de Celebrantes, somos parceiros do Instituto Cristão da Revelação Divina. E no nosso curso de formação premium, nós oferecemos para você um estudo teológico para a sua formação ministerial. Nós lhe fornecemos também um atendimento que o capacita a oferecer aos noivos de coach de família. Nós também oferecemos nesta formação premium. Na formação premium, você vai se habilitar teólogo ou teóloga, coach de família e também
escritor ou escritora. Escritor ou escritora significa que você terá capacitação para o douto da defesa de cada casal. Doutor é aquele que defende uma tese. Se você se torna um celebrante de casamento e apenas pratica a leitura de uma cerimônia, então você pega lá e aí você pode pesquisar na internet, você tem centenas de celebrantes com a pastinha, o iPad ou o iPhone lendo um casamento. Quando se lê um casamento, não há defesa a respeito daquela instituição familiar da qual o ministro celebrante legal, o juiz de paz legal, poderá fazer defesa. Se não há uma defesa, não posso fazer defesa. Então, o douto, ser doutor da causa dos noivos, significa você saber escrever para eles. Esta é uma pasta, providencialmente, eu posso mostrar para você, com centenas de certidões de habilitação conferidas a mim a favor de casais para os quais celebrei casamento nestes últimos 1 ano e meio. Nós temos outras pastas aqui, eu vou para quase 20 anos celebrando casamento, e todas essas habilitações correspondem ao cartório dos noivos e vem com a referência da legalidade, que eu acabei de ensiná-la, e também com a citação jurídica legal da minha possibilidade de ser o ministro religioso que oficia o ato, porque eu sou doutor em teologia. Portanto, no nosso curso Premium, você pode buscar comigo teologia, coach de família e a escrita para que você possa fazer defesas de cada casal, defesas estas de acordo com a nossa Constituição, de acordo com os nossos costumes, de acordo com a nossa visão sociológica brasileira. Então aqui, apenas para título de exemplo, é uma pasta com centenas de habilitações que me foram conferidas nesses últimos anos, de acordo com a minha formação e a institucionalização do Instituto Cristão da Revelação Divina. Portanto, os nossos alunos premium, após se formarem, eles recebem a outorga diplomada para que eles possam livremente, sem nenhuma obrigação de royalties, sem nenhum pagamento individual de trabalho, não vai ser necessário que você imagine, porque vou dar a resposta aqui. Não imagine que ficar ligado a uma instituição jurídica lhe obrigue a pagar dízimo, pagar taxas mensais, nada disso. Na nossa formação premium, o Instituto Cristão da Revelação Divina transfere a outorga a você. Você vai ficar ligado ao Instituto pela sua formação técnica, jurídica aprovável como ministro para o casamento, ministro da palavra. Isso tem legalidade. Então, cada aluno formado pela HB7 ISO, da Escola de Celebrantes, que faça o treinamento premium, consegue trabalhar livremente junto a qualquer cartório do Brasil. Só o ministro religioso, o juiz de paz, não. O ministro religioso, ele pode conferir aos noivos acompanhamento dos proclamas, solicitação da habilitação para o casamento na cidade, exemplo, São Paulo, capital, e os noivos desejando, pelo período legal dado aos noivos de 90 dias, naqueles 90 dias de habilitados à celebração do casamento, eles podem escolher sair de São Paulo e ir, por exemplo, até Foz do Iguaçu, para que o celebrante possa lhes fazer a pergunta celebrativa se é de livramento, se eles estão de livre e espontânea vontade desejando se casar e assim configurarem esta razão jurídica, essa figura jurídica familiar de acordo com as leis. Então, o cartório aqui de São Paulo, o cartório da cidade deles, da região deles, do bairro deles, confere uma habilitação que o ministro, só o ministro, poderá celebrar nas cataratas do Iguaçu, numa fazenda no interior de Minas Gerais, Santa Catarina, um hotel na orla de Florianópolis. Eu mesmo já tive este privilégio
de sair daqui de São Paulo e ir para diversas cidades diferentes com a autoridade de ser eu ministro para os fundamentos legais serem cumpridos. E vou te contar uma experiência fantástica daqui a pouquinho. Seguindo, legalidade para os noivos tem um custo. Este custo é previsionado na lei também, e para os noivos aqui em São Paulo solicitarem o rito proclamatório do casamento, em média, porque tem também a diferença entre o jornal que o cartório usa para publicar a nota pública do casamento, tem uma diferença entre regiões e cartórios, mas em média, aqui em São Paulo, os noivos deverão fazer o pagamento das taxas cartorárias, em média R$ 390. Aqui nós temos a taxa dos proclamas. A taxa dos proclamas. R$ 390 ao cartório. Se eles resolverem fazer o rito celebrativo diante do juiz de paz no próprio cartório, tem mais taxa além dos 390? Não. Eles podem ir lá na quinta-feira ou no sábado dizer ao juiz que querem se casar mesmo, pegarem a certidão de casamento deles e irem para casa e terão desembolsado apenas R$ 390. Se eles desejarem que o juiz de paz faça por diligência o acompanhamento do casamento deles, para que eles possam celebrar onde eles quiserem, eles vão ser cobrados. É uma taxa variável em larga escala. Nós temos cartórios no Brasil que pedem R$ 400 de taxa, então agora você vai ter que somar aqui para fazer a diligência do juiz de paz. Eu estou falando do juiz de paz, do cartório, mais 400. Não sinta esta diferença ser absurda, ela é real. De 400 a R$ 2.000. Tem cartório que diz para os noivos, olha, para o juiz ir lá no buffet, para o juiz ir lá na fazenda, para o juiz fazer a sua cerimônia em diligência, você tem que pagar os 390 mais 400, ou mais 1.000, mais 1.500, mais R$ 2.000. Aí nós temos a soma. O investimento em taxas cartorárias, dependendo da escolha dos noivos, pode chegar a quase R$ 2.500. Este é o valor de São Paulo. Este valor de R$ 2.000 está praticado atualmente no estado de São Paulo, em algumas cidades. Na capital São Paulo. Então, São Paulo, qual que é a taxa? R$ 1.000. Então, a diligência do juiz de paz dentro da cidade de São Paulo é de R$ 1.000 a taxa, soma-se, nós temos aqui R$ 1.390, para que você tenha o trabalho do juiz. E o celebrante? Quanto que o celebrante pode cobrar, deve cobrar pelo seu trabalho? Afinal de contas, não é só os minutos que você está lá celebrando o casamento, é toda a sua formação, é todo o cabedal de experiência, é o seu douto saber que está à disposição dos noivos para fazerem o certo, para fazerem de acordo com a lei. Então, como é que o ministro religioso vai agir quando ele está legalmente habilitado à prática do casamento civil? Então, o ministro religioso, ele vai pedir que os noivos paguem R$ 390 no cartório para que o casamento seja feito com efeito civil, e ele vai poder cobrar a precificação que você fizer. Se você quiser cobrar o mesmo que o juiz de paz recebe para a obrigação paga pelos noivos R$ 1.000, então você cobra R$ 1.000. Você não precisa abater dos R$ 1.000 os 390? Não. Os 390 o casal paga no cartório. Os R$ 1.000 eles pagam para você, celebrante do casamento. Mas você pode cobrar de R$ 1.000 a infinito. E essa diferença infinita vai da precificação do seu trabalho. Quantas faculdades você faz na sua vida? Quanto custa uma faculdade? Quantos cursos você faz por ano para se manter atualizado, para se manter sábio, para manter o seu conhecimento avançando, para ir para frente na capacitação pessoal, dispondo aos noivos assim, ajuda em todos os aspectos da vida.
Sabe aquela história que eu falei que ia contar no final da aula de hoje? Aconteceu assim. Os noivos moram aqui em São Paulo, ficaram noivos, queriam casar, mas a família do noivo, que é uma família maior em número de membros que a da noiva, são naturais da cidade de Fartura, interior de São Paulo, divisa já com Paraná, ou Mato Grosso. Agora me confundi. Se não for Paraná, é Mato Grosso. E me contrataram como celebrante. Corremos o rito junto ao cartório civil. Esse rito levou lá seus quase 20 dias. Estávamos então habilitados para a data que os noivos escolheram. Fred, então você vai até Fartura e celebra o meu casamento com efeito civil. Ok. Eu cobrei o meu trabalho para eles e eles pagaram 390 no cartório e depois, né, me pagaram o valor que eu acordei com eles. Contratualizado, tudo bonitinho, vamos lá até a cidade de Fartura. O casamento ficou marcado para 4 da tarde de um sábado. Então, a exclusividade dos noivos sobre o meu trabalho representou um dia inteiro. Eu saí aqui de São Paulo por volta de 10 horas da manhã. Depois de quase 3 horas de viagem, eu estava lá antes da 1 da tarde na cidade. E, como é uma cidade do interior, o comércio fecha ao meio-dia. Nem bar de esquina, nem padaria estavam abertas mais. Eu tive dificuldade de encontrar um lugar na cidade. A cidade estava parada praticamente. É uma cidade bem pequenininha. Então nós começamos a perguntar onde que era aquele endereço que nós deveríamos estar mais tarde, naquele mesmo sábado, para o casamento. Casamento com o convite às 16 horas, eu cheguei à 1 da tarde e o casamento começou a acontecer por volta de 5h30 da tarde. Então os convidados estavam sendo recebidos desde as 4 da tarde até as 5h30. 5h30 eu comecei a celebração. Mas um pouquinho antes eu fiquei perdido na cidade e eu queria saber alguém que me orientasse. Dos 2 postos de gasolina da cidade, só um estava aberto e lá me disseram, olha, esse endereço é lá no nosso centro de exposições de gado, centro de exposição agropecuária da cidade de Fartura. Eu falei para minha esposa, que foi nesse dia comigo, eu sempre trabalho como assistente ou assistente homem, não há problema, eu tenho uma assistente pessoal em todas as celebrações nas quais sou contratado, isso eu levo como presente para os noivos, eu não cobro ter uma assistente ou não ter assistente, tem valor. No nosso curso de formação premium, eu explico o valor de se ter um assistente, uma assistente na hora da celebração, até porque você vai estar habilitado para o efeito civil, para assinar o casamento dos noivos. Então nós passamos lá em frente do centro agropecuário. E quando passamos em frente, vimos alguma movimentação num galpãozão de zinco, onde era feita a exposição e leilão de gado. E aquele curral, né, aquela série de currais, né, para gado, uma arena enorme, né, de exposição de gado. Até aí tudo bem. Conseguimos um lugar para fazer um lanche. Eu cheguei mais cedo, por volta de 2h30 da tarde, eu já estava no local. Fui ao toalete, recompus meu fardamento, minha roupa, né? Eu sempre trabalho com um terno discreto. Discrição. Nenhuma cor chamativa, nenhuma combinação de cores esdrúxula. Bom, preparado e vestido, antes das 4 da tarde, os primeiros a chegarem invariavelmente são os padrinhos. Comecei a ter contato com os padrinhos, comecei a fazer o meu trabalho de reconhecê-los, adiantar-lhes boas-vindas, tenho a oportunidade de explicar um pouquinho que a celebração será leve, objetiva, que eu contarei com a participação deles, não que necessitem fazer ou falar algo, mas que eles estejam ali seguros, de boa vontade, para participarem como padrinhos no casamento dos noivos. Então, quando foi 5h30 da tarde, eu comecei a celebração. Por volta de 6h10, a celebração estava no seu finalmente, e eu, para encerrar o casamento, disse aos convidados todos, aos noivos, aos padrinhos, aos pais, que maravilha eles estarem morando na capital, São Paulo, e terem decidido retornar à cidade de Fortuna. Imediatamente, estavam tão à vontade os convidados com o discurso, estavam tão integrados à minha conversação com eles, que mais de um falou assim, é fartura. E eu imediatamente emendei. Sim, mas essa cidade
não recebe só o nome de fartura, é porque aqui existe fortuna. Os afortunados noivos agora estão oficialmente casados. Então, parabéns aos noivos. Eu, pela autoridade a mim investida pelo Estado de Direito, vos declaro oficialmente marido e mulher. Desejamos a vocês muitas felicidades. Falo em nome de todos aqui, com certeza. Mas para que o encerramento seja ainda mais emocionante, apesar de já terem se beijado durante a celebração, este beijo final representa o elo familiar que vocês compartilharam hoje com todos aqui. Então, os noivos podem se beijar. Parabéns! Entra a música de cumprimento, os noivos estão se beijando. Eu ali começo a fazer a minha assinatura no termo de casamento. Processa-se os cumprimentos, eu termino o trabalho da mesa com as minhas assinaturas, separo a documentação, retorno ao mais fundo junto aos pais, aos padrinhos, fico discretamente esperando que a cerimônia se encerre. Não sou eu, celebrante, que encerro a cerimônia. Eu encerro o discurso celebrativo. A cerimônia ainda se processa até os cumprimentos finais e cortejos de saída. Se o celebrante sai antes, então ele se coloca numa situação de visibilidade, de importância maior. Já fiz aqui o meu... É como um artista, né? Que vem, faz o show, você pede o bis, ele canta a última música e ele sai, você ainda fica lá. Então ele tem a importância de ser o artista cantor ali. O celebrante não precisa de ter essa pseudo-autoridade registrada no seu comportamento físico. Eu fiquei esperando ali. Quando terminou tudo, saíram os cortejos, aquele grande galpãozinho que estava todo transformado, num ambiente interno aconchegante, bem dividido, o espaço da celebração, depois o espaço do jantar. E eu estou ali, me vem um senhor que queria me contar que conhecia os 10 filhos, do qual um deles é pai do noivo que acabara de se casar, e ainda me disse que, apesar de ter 80 e poucos anos, nunca tinha assistido uma celebração de casamento tão boa, tão envolvente, tão inspiradora, tão emocionante como aquela ali. Me parabenizou e saiu. Logo em seguida, um dos padrinhos estava à minha esquerda. E sem se apresentar formalmente, ele disse: olá, tudo bem? Boa noite. Posso dar uma olhada nos papéis? Sem problema. Peguei os que estavam envelopados, junto com aqueles que guardei no bolso, entreguei tudo para ele ler. Os documentos são públicos. Os documentos de um casamento são públicos. A quem se achar no direito de pedir para vê-los, tem de ser concedido tal direito, porque é legal, é constitucional, são documentos públicos. Eu deixei na mão dele. Ele ficou ali lendo, minha esposa veio, que estava me ajudando, já estávamos ali com todas as nossas vistas realizadas, cuidando assim que a cerimônia tivesse seu finalmente bem zelado por nós, que cuidamos do ato celebrativo duplo, né, social e civil. E assim ele termina de ler, me entrega os documentos de novo e fala assim: uau, nunca havia visto uma celebração ser feita assim. E está certinha, está tudo correto. Mas eu nunca tinha visto uma celebração ser feita assim. Ato e fato. No ato celebrativo, eu assinei o termo de casamento dos noivos na frente de todos os convidados, porque eles foram aos cumprimentos e eu assinei na mesa. Tínhamos 2 testemunhas identificadas legalmente que assinaram na cerimônia o casamento como testemunhas, no termo de casamento. E os noivos assinaram, que é aquela assinatura tradicional, fotografada, né? Importante. Aí ele me disse assim: olha, eu sou o dono do cartório aqui de fartura. E eu nunca tinha visto um casamento ser feito assim. Parabéns, os noivos escolheram muito bem uma pessoa para representá-los e você o fez legalmente. Imagine você, celebrante, se você não agir na direiteza da vida, na direiteza da lei, primeiro na direiteza da vida, depois cumprindo a lei. Olha que perturbação eu teria ali se estivesse eu faltoso com algum cumprimento da legalidade do casamento civil dos noivos. Você nunca saberá numa celebração qual é o outro cidadão, o próximo cidadão a fazer vigília do comportamento ético, legal, do comportamento ilibado de um representante dos atos corretos da vida.
E eu comentei com você que ia falar sobre como você vai resolver esse problema de imediato hoje. E agora vem este salto de entendimento para você. Vamos usar o quadro. Se o casamento ele é feito legalmente pelo cartório, peça para os noivos irem ao cartório. Peça para os noivos pagarem a taxa de 390. Você entende essa taxa, ela é variável. Para cada cidade ela pode ser mais ou menos. Tem cidades que cobram 200 e poucos reais. Estou usando a referência de valores aqui de São Paulo. Esses valores não mudam há quase 10 anos. Então dá para a gente se manter nessa média, nessa exemplificação de valores. Então peça para os noivos que querem que você seja celebrante, você é profissional para isso, cursado na HB7 ISO, então você explica para os noivos a legalidade e diz: se dirijam ao cartório, façam o pagamento das taxas cartorárias de 390, escolham uma quinta-feira ou o próprio sábado pela manhã, não precisa ser feito, que não façam aquele acréscimo de importância ao ato celebrativo do cartório. Eles vão estar em filas e a celebração não pode durar mais que 7 minutos. Então, para que levar 20 convidados? Ali é como fazer a renovação da carteira de motorista, tirar a primeira carteira de motorista, renovar o RG, a carteira de identidade. Você vai lá para pegar o documento de certidão de casamento. Então, peça para os noivos irem lá no sábado de manhã, assinarem diante do juiz do próprio cartório, pagando apenas R$ 390 e saírem do cartório no sábado de manhã ou irem no cartório antecipadamente na quinta-feira para reservar um sábado livre para a cerimônia festiva à noite, e aí eles vão ter já a certidão de casamento em mãos. Pronto. Se casaram no civil, ok. Isso impede a celebração pelo celebrante de casamento para fazer um discurso dentro da tradição social da nave dos noivos, mesa solene, que ainda, quiçá, chamem de altar. Você não precisa fazer uma pregação religiosa para ser ministro religioso no casamento dos noivos. Você pode representá-los na vontade que eles compartilhem as crenças, a fé que possuem. Você é apenas um representante oral, através do discurso das vontades dos noivos, na formação dessa nova família. Então, eles já estão em mãos com a certidão de casamento. Você pode fazer a celebração tradicional para eles no final da tarde de sábado, ou à noite de sábado, não tem problema. Eles terão se casado no cartório na quinta e você vai celebrar no sábado. Explique para os noivos: a data do documento certidão de casamento não vai ser vista por ninguém. Nós não utilizamos a certidão de casamento para identificação pessoal. Não é um documento com foto que você possa usar para se identificar. Este documento, certidão de casamento, só será requerido na aquisição de imóveis, patrimônio, ou na venda desses mesmos imóveis. Portanto, a data mais valiosa, a data mais importante, não é o dia em que seu pai, sua mãe te registrou no cartório depois que você nasceu. A data mais importante é o dia que você nasceu no hospital. Então, a data mais importante do casamento é a data que você, noivo, noiva, coloca no seu convite, não a data da certidão de nascimento. Então, a menos que você tenha um afetamento com relação a querer que todas as datas coincidam, você pode fazer esta prática. Vai no cartório, paga a taxa cartorária, se produz ali a celebração por meio do juiz de paz, você diz o sim ali no balcão do cartório, e vai para a sua festa, para a sua celebração maior comigo, celebrante profissional. Fred, eu posso perguntar de novo se é de livre e espontânea vontade que eles se casam? Sim. É uma convenção social, é um desejo natural da tradição brasileira que todo celebrante pergunte aos noivos. Para a confirmação, agora, diante de todos nós, vamos ouvir dos noivos. É da sua livre e espontânea vontade, noivo, ser oficialmente reconhecido como agora casado? Posso até dizer o nome dele de casado. João Carlos da Silva, não mudou o nome. Cito o nome dele como ele escolheu, ou se mudou o nome, João Carlos da Silva Souza. Se a noiva mudou o nome, João Carlos da Maria Joana Souza Silva, ou sou Maria Joana Souza. Pergunto a ela também, é de sua livre e espontânea vontade Maria Joana Souza da Silva? Ou Silva Souza?
É da sua livre, espontânea vontade o desejo de ser reconhecido oficialmente, conforme cumpriram assim os ritos legais e aqui diante de nós compartilharam em discurso suas vontades? Sim. Não há cometimento nenhum de falha, não será imputado de culpa o celebrante que repetir a tradicional pergunta aos noivos se é de livre e espontânea vontade que eles estão se casando. Ponto. Até porque a lei assumiu legalmente a exigência de ser feita esta pergunta. Antes de ser obrigação legal do juiz perguntar se é de livre e espontânea vontade, a tradição social já trazia este feito. São os votos chamados bodas dos noivos, promessa. Boda, de latim, bodum, na terminologia original, bodum, ou vodum. De acordo com alguns estudiosos, a pronúncia do B seria quase um V, vodum. Significa promessa. Trocar em promessas, ainda que concordando com sim, é uma forma de trocar promessa. E você pode perguntar a ele sim. Desta maneira, você não estará infringindo nenhuma de nossas leis. Como prometi na aula número 2 do módulo 5, e não falei nada nesta aula do módulo 3, e se você ficou curioso por ter lembrança da nossa aula anterior, eu prometi falar com você sobre o nosso aprendizado de venda, empreendermos fechamentos contratuais de valor através do uso de persuasão. Vamos iniciar juntos na próxima aula o módulo 6 e vamos falar da persuasão que você pode praticar na hora de negociar com os noivos. Nós vamos para técnicas de vendas, negociações que funcionaram para mim, acredito que vão funcionar para você. Como fazer seu cliente comprar antes de conhecer você pessoalmente. Isso quer dizer, como criar autoridade como celebrante de casamento no mercado, no seu país. Você tem meu incentivo para se considerar um celebrante de casamento Brasil. Faça assim por hoje. Fique com Deus. Até a próxima aula.